Olá, boa noite a todos que estão aí adentrando. Oi, Lucas, boa noite. A Tati já tá por aí, né? Já vou inseri-la na nossa conversa. Você que é um deus maravilhoso, Lucas, lindo. Deixa eu inserir nossa convidada, Tati. E adentrando mais uma vez no cantinho aqui da Útero de Aruanda. Boa noite, Mel. Vão entrando aí, a Tati chegou. Oiê, Oiê, tudo bem, querida? bem? Tô Tudo bem com você? tô bem, sim. Nesses processos, né, que a gente vem vivendo, mas bem na medida do possível aí, né? Vendo tanta coisa acontecendo, mas é importante a gente falar, né, nesse processo. É, boa noite a todos que já estão aqui. Kelly, gratidão, muito obrigado pelo convite, para eu poder vir aqui no seu espaço, na sua página, para a gente poder conversar um pouquinho hoje, tocar. Essa live já era para ter saído, né, querida? Mas a gente não conseguiu fazer antes, em virtude de tudo isso que está acontecendo, né, no nosso país. E de tudo que a gente está sentindo, né? Primeiro a gente ia fazer na semana que ocorreu a morte do garoto João Pedro e a gente não conseguiu, né? Ficamos bastante abaladas com a situação e aí a gente adiou. E aí ontem a gente teve, infelizmente, a notícia da morte de mais, né? Um garoto, do menino Miguel. E tudo que está acontecendo, né, politicamente, socialmente e sanitária, né? A gente está aí com um problema sanitário, uma pandemia, mais de 1.000 mortes por dia, e a gente decidiu que a gente ia falar, vamos fazer, a gente precisa colocar aqui a nossa voz, né? E apesar de todas essas dores, a gente está aqui hoje e a gente agradece todos vocês que estão aqui com a gente também, né? Sei que não tá fácil para ninguém, né? A gente já tá há mais de 70, indo para quase 90 dias, eu acho, já, né? De isolamento social. E eu sei que tá muito difícil. Sei que aqueles que precisam trabalhar muitas vezes saem com muito medo de casa. Mas é a realidade que a gente tem, então a gente tem que procurar viver da melhor forma possível nesse momento, né? Exato. Então, primeira coisa, né, gratidão por estar aqui no nosso cantinho hoje, né? Eu sempre falo que é o cantinho da Útero, que é uma maneira da gente longe estar perto, né? Graças a Deus a gente tem esse privilégio de ter acesso à internet, né? De poder se comunicar, de poder estar em grupo. Então, gratidão, né, por estar aqui com a gente hoje. Gratidão a todos que estão entrando aí no nosso cantinho. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre criança interior ferida na Umbanda. Lembrando que não é só para umbandista, né? Criança interior ferida é para todos, todo mundo. Existe esse processo dentro de todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho desse processo junto à Umbanda também, né? Mas não é só para umbandista, é para todos, né? Só um oi para minha filha, que eu vi que ela tá no perfil da minha mãe falando: Oi, mames, oi, meu amor, que ela tá na minha mãe. Beijo. Então, eu agradeço a todos. Tati, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui pra gente quem é a Tati. Se apresenta aí, Tati. Bom, eu sou advogada. Hoje eu não estou mais advogando, mas eu advoguei por 18 anos, né? Sou formada pela PUC, em direito de família, atuei muito em direito de família, tenho MBA pela FGV em direito empresarial. E durante todo esse processo, né, onde eu exerci a minha profissão como advogada, eu paralelamente fui estudando e fazendo cursos de formação na área de terapias integrativas.
E aí fiz, né, as formações em Reiki Usui, Reiki Xamânico Estelar, Reiki Celta, apometria xamânica, formação internacional em Harmônio Healing, e por aí vai. Uma série de formações com o objetivo de autoconhecimento, de eu poder aplicar em mim, de poder usar na minha família, nos meus filhos. E, paralelamente a isso, também tem a parte, né, da minha religião, da religiosidade, onde com 13 anos eu me tornei espírita por uma opção, procurei sozinha, por umas questões que eu estava vivenciando, e segui, né, até os 24 anos, até os 26 anos. Com 24 anos eu conheci a Umbanda e me apaixonei, e já entrei, e levei tanto o Espiritismo quanto a Umbanda juntas por 2 anos, até o nascimento da minha primeira filha. E aí, por uma falta de tempo, eu tive que fazer uma opção, e o meu coração falou, né, é aqui o meu lugar, aqui na Umbanda. E aí eu, né, comecei a minha jornada dentro da Umbanda, como Cambone, e fui depois fazer o meu desenvolvimento mediúnico, né? Não tinha aqui, né, no terreiro onde eu fazia, não tinha nem um dia próprio, era junto, na gira, quando a gente terminava de cambonar, depois fazia ali a puxada do guia para a gente ir trabalhando, né, a nossa mediunidade, o contato com os nossos guias. E assim eu fui, né, seguindo. Quando foi em 2016, muitas pessoas começaram a pedir para que eu atendesse essas pessoas com as técnicas holísticas. E aí eu dizendo, mas não, eu fiz para mim, né? Para o meu autoconhecimento. Não, mas atende, atende, atende. E aí eu acabei cedendo. Eu já estava encerrando o meu escritório, ficando apenas com as ações que já estavam em curso. Por uma escolha, por não me sentir mais energeticamente fazendo parte desse mundo, né? Vou levar tudo que eu aprendi, né, com o direito para o resto da minha vida, né? Esse lado advogada vive em mim. Mas com muita gratidão eu encerrei aquele ciclo. E aí topei começar os meus atendimentos. E assim fui fazendo meus atendimentos. Hoje eu dou cursos e promovo cursos na área. Não ainda consegui conciliar um tempo para voltar aos meus atendimentos, porque eu tive meu terceiro filho, ele ainda é bebê. Então, acaba que não dá tempo, é muita coisa, né? O terreiro, hoje eu sou sacerdotisa de Umbanda, sou mãe de santo, dirijo o terreiro Casa Luz do Despertar, junto com meu marido, e você também e sabe o tempo que toma, né? Toda a parte do cuidado com o terreiro, com a corrente mediúnica, com os filhos, e não é nenhum fardo. Faço tudo com muito amor, com muita alegria, mas toma tempo, é um fato, né? E todas as coisas da casa. Então, assim, eu acho que é isso. Brevemente, isso é um pouquinho aí de mim. E eu adoro estudar. Então, eu estudo muito sobre o psiquismo, né? Humano, até para que eu tenha mais base na minha no meu atendimento, nos meus entendimentos sobre o outro, sobre mim mesma, nesse meu processo de autoconhecimento, né? E é isso, querida. Tô aí. Tati, você como, né, terapeuta e mãe santo, né, a gente percebe muito forte o processo da criança interior ferida, né? Tem tanto dentro da Umbanda, no processo mediúnico das pessoas, da corrente, como quem vem buscar ajuda e aquelas pessoas que a gente atende na terapia. Eu acho que 99% vem da criança interior ferida. Muita coisa vem dessa fase infantil que vai carregar para a fase adulta, né? Então, a criança interior ferida é a sua fase infantil que você carregou para a sua fase adulta. Então, tudo que a gente passa, né, de traumas, abusos, e abusos não se trata só de abuso sexual, mas tem
várias formas de abuso. Então, sofrer bullying, né? Rejeição, esse boicote do não na criança, tudo isso é uma forma de abuso, né? Então, a gente vai trazendo essa criança interior para a fase adulta, que aí ela vai ser exposta de maneira negativa, muitas vezes. Né? A criança interior, ela não é negativa, mas a gente coloca ela para fora de maneira negativa por conta dessas feridas, né? Que vem dessa fase onde a gente está se formando. É exatamente, a gente está formando o nosso ser, né? Nesta encarnação. Nossa essência, né, já vem de muito tempo. Mas o seu ser dessa encarnação está se formando, né, na infância. E é nesse momento onde a maioria dos traumas acontecem, a visão do mundo acontece. Então, como a gente aprende o que é o mundo, o que são as pessoas, o que a gente compra muito na infância, né? Se alguém falar qualquer coisa negativa para uma criança, ela vai comprar aquilo para ela. E ela vai colocar aquilo na fase adulta, né? De forma negativa. Então, acho que é imprescindível a gente trabalhar a criança interior tanto dentro do terreiro quanto nas terapias, né? Você trabalha bastante isso, acredito eu, né? Exatamente. Todos nós temos, né, uma criança interior, todos nós. Então, a criança é isso mesmo. Aquela criança que nós fomos, todos nós fomos criança, ela segue com a gente por todas as fases da nossa vida. E algumas crianças interiores, elas são mais alegres, menos ressentidas, né? Outras crianças são mais magoadas, mais agressivas. Vai depender do seu processo na sua fase infantil, em especial na primeira infância, de 0 a 7 anos, né? E aí a gente vai carregar tudo isso e a nossa personalidade, né, ela vai formar. Quando a gente se torna adulto, a nossa personalidade adulta, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com os nossos parceiros, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, né? A gente carrega aquilo que veio da nossa fase infantil, aquilo que se formou lá no início, né? Quando a gente estava aprendendo. A forma como a nossa família conduziu tudo isso, ou os nossos cuidadores conduziram tudo isso. E a maioria das pessoas, às vezes, não tem essa percepção, né? Então, não entendem, acredita, é sempre muito abstrato, né? A pessoa fala, mas como assim eu vou ver a criança, eu vou ver uma criança, né? Não é a gente pode até fazer um processo de visualização, a depender da técnica que você está usando, ou da forma como o guia espiritual de Umbanda está te conduzindo nesse processo de cura da criança interior. Mas, em geral, a gente às vezes não entende muito, né? Acha que é isso. Então, assim, o que é a criança interior? De uma forma bem simples, é aquela criança que você foi, que ela está viva dentro de você, com as dores e as alegrias dela, e que vai reverberar no seu comportamento de hoje, na sua personalidade de hoje, né? Então, a gente, hoje em dia, né, nesses dias aqui, né, a gente tem falado muito sobre o racismo, o machismo, a gordofobia, a homofobia, a transfobia. Nenhuma criança nasce homofóbica, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce machista. Isso é ensinado, a criança aprende socialmente, dentro dessa estrutura social que nós temos, que é muito violenta, que é muito agressiva. Muitas vezes ela aprende dentro de casa com os próprios pais, né, ou cuidadores, e ela vai levar isso com ela vai reproduzir isso, e muitas vezes ela não vai nem entender que ela está sendo machista, ou que ela está sendo racista, ou que ela está sendo qualquer coisa fóbica, né? Porque ela vai acreditar que aquilo que foi ensinado para ela está ali no inconsciente, para ela, para o adulto, não tem essa separação, né? Então a gente está num momento de muito aprendizado, né? Por isso que é muito importante, Kelly, a gente estar aqui hoje falando, nós, sacerdotisas de Umbanda, tem tantas outras falando, né? Porque
para a menina, dentro dessa sociedade que a gente vive, também é ensinado que ela não pode falar tudo, que ela não pode ocupar alguns lugares, a mulher não pode ocupar alguns lugares, e a gente cresce acreditando nisso. E para a gente desconstruir isso é muito difícil, é um processo longo, né, de desconstrução. E aí a gente tem que entender que a gente tem lugar, que a gente tem fala, sim, né? Tem uma frase da Djamila Ribeiro que me toca muito, é muito forte, que ela diz assim: o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir, né? Maravilhoso. Então, a gente deve, pode falar, a gente tem que permitir que as nossas crianças falem, né? E nós aqui hoje estamos falando, e vamos continuar falando. E a gente vai falar de muitas formas de opressão, né? Porque não adianta a gente defender uma forma de opressão só, né? A gente, Exato. na sociedade, se a gente defender só aquilo, como diz, quando a água bate na nossa bunda, né? A gente, não adianta apenas eu me posicionar contra o machismo ou a intolerância religiosa que as religiões de matriz africana, de influência africanista, sofrem. A gente tem que se posicionar contra as outras formas de opressão que são cruéis, que oprimem, que machucam. Ensinar as nossas crianças a começar, desde esse processo, desde a formação da personalidade delas, para que elas consigam se posicionar, para que elas sejam adultos menos imaturos, adultos mais saudáveis, adultos menos doentes. Nós temos uma sociedade doente. As crianças não são doentes, são os adultos que são doentes e adoecem as crianças, né? Que vão também se tornarem outros adultos doentes. Então, a nossa fala, ela é muito importante. A mulher umbandista está falando, e tem gente dizendo que a mulher umbandista não fala. Nós falamos. Se nós somos ouvidas, é outra coisa. Nossas comunidades de terreiro, a gente fala dentro do nosso espaço social, muitas estão falando aqui nas mídias, e quando um homem fala isso, ele está passando a seguinte mensagem, que ele quer invalidar aquilo que a gente está falando, né? Ele quer que passe pelo crivo dele a validação da nossa fala. Não vai. Exato. Não vai mais acontecer isso. E a gente vai ensinar isso para as nossas meninas. E a gente vai curar isso em nós, hoje, na nossa criança interior ferida. E a gente vai curar isso também, vai ensinar isso para as nossas meninas, para que elas cresçam saudáveis, não é mesmo? E que elas tenham o espaço social que elas ocuparem, né? Se forem sacerdotisas de Umbanda ou não. Mas eu estou fazendo assim essa fala porque é o nosso lugar social, né? É o nosso lugar de fala. E nós vamos continuar falando, né? E nossa fala não precisa ser aprovada por ninguém. Todas as mulheres umbandistas podem falar sobre a Umbanda. Elas podem, nós temos legitimidade, nós temos conhecimentos, nós temos experiência dentro da Umbanda e a gente vai falar sobre essas experiências. A gente não precisa de um certificado dizendo que, você fez isso, tal curso de Umbanda. Não, a gente vive a Umbanda. E é dessa Umbanda que a gente fala, da nossa vivência, da nossa Umbanda pé no chão, de estar todo dia dentro do terreiro, de estar todo dia ouvindo um filho da gente com alguma dor emocional ou com um problema espiritual, né? Então, eu quero colocar, porque não adianta a gente falar da cura da nossa criança interior se a gente não entender o que está ao nosso redor, não é mesmo? Então, assim, essa personalidade nossa que a gente tem hoje, né, essa forma da gente se relacionar, que vem muito da família que a gente teve. Então, muitas vezes, a gente teve uma família que foi rígida demais,
ou que o diálogo, a comunicação não era legal, ou uma família problemática. E aí é muito interessante, quando essa pessoa chega em consultório, quando ela chega diante de um guia espiritual, claro que o guia não vai usar esses termos, mas quando chega para a gente e a gente pergunta assim para a pessoa, para o adulto, como que foi a sua infância, né? E a pessoa vai, geralmente, nós não estamos falando ainda de abusos gravíssimos, tá bom, pessoal? Nós estamos falando de coisas corriqueiras que ferem as crianças e que a gente muitas vezes não se percebe. Aquele adulto vai dizer assim, a minha infância foi muito boa, foi normal. Acho que foi normal. Por que ele tem essa fala? E é aí que a gente tem que investigar, que a gente vai achar muitas feridas emocionais. Porque a nossa fala, a fala da nossa sociedade é uma fala violenta, é uma fala agressiva. E isso é tão normalizado que a gente não se dá conta. E a gente vai reproduzir depois na nossa família, nas nossas crianças, nos nossos filhos, porque a gente acha que é normal, né? É normal a criança ser muitas vezes corrigida. A gente acha que é corrigir na frente de todo mundo de forma áspera e rude, sendo que a criança está se sentindo humilhada. Então, isso é normal. Então, se é normal, eu tive uma infância normal. E aí, quando a gente observa e vai aprofundando ali com aquela pessoa, com aquele adulto, a gente vai verificar que tem muitas feridas ali. Então a gente cresce. Eu tô te vendo toda manchadinha, Kelly. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Se eu tiver falhada aí, alguém me avisa. Se tiver falhando a imagem. Tá, pessoal? Para mim, você tá conseguindo me ouvir? Eu Normal? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, assim, a gente cresce biologicamente, a gente cresce intelectualmente, mas muitas vezes a gente fica emocionalmente imaturos ou emocionalmente machucados. E isso vem lá da fase da infância, né? E aí nós seremos adultos imaturos em alguns aspectos, às vezes num relacionamento num parceiro, né? Com um relacionamento amoroso, às vezes num relacionamento com amigos, né? Às vezes num relacionamento de trabalho. Então, por exemplo, assim, ó, se você tem uma família que é muito rígida, que ali é um quartel militar, aquela criança ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto rígido, um adulto que se julga o tempo todo, um adulto que se critica o tempo todo. E com isso, nós mesmos, então, se eu faço isso, me critico, me julgo o tempo todo, eu continuo fazendo aquela ferida sangrar. Eu continuo maltratando a criança que eu fui e que mora dentro de mim. Se os pais ou os cuidadores cobram perfeccionismo demais de uma criança, que ela sempre acerte e ela seja a projeção daquilo que eles sonharam, né? Aquela criança, ela vai fazer o que? Ela vai buscar sempre agradar. Por quê? Porque ela não se sente acolhida. Ela não se sente valorizada na essência dela. Ela vai querer ser alguém que os pais querem que ela seja. Porque ela vai entender que se ela for assim, ela vai ser amada, ela vai receber afeto, não é? E aí, quando ela se torna um adulto, ela vai reproduzir isso. Então, ela vai estar sempre tentando agradar alguém, né? Mesmo que esteja sendo desagradável para ela internamente. Ela vai ter dificuldades de dizer não para as pessoas, né? Ela vai buscar relacionamentos onde haja essa troca, onde ela possa agradar. Quando ela sentir que ela não está agradando, o adulto já vai gerar uma série de sentimentos negativos, né? Então, a gente tem
muitos exemplos. A gente precisa entender que as nossas crianças, elas precisam ser acolhidas do jeito que elas são. Elas precisam ser valorizadas na essência delas. Elas precisam ser vistas. E aí a gente tem um paradoxo, né? Quando uma criança, a gente tem uma fala já mais severa, a gente já partindo para uma fala mais severa, quando um pai, uma mãe, um cuidador, olha para uma criança e repetidas vezes ela fala: ai, você não faz nada certo, tudo que você faz errado, você só faz merda. Isso é uma fala extremamente agressiva. Pode parecer que é normal, porque a gente escuta muito, mas não é. É uma fala que fere aquela criança. Não é um momento traumático que a criança congela ali emocionalmente. Durante várias vezes que ela vai ouvindo, aquilo vai machucando e vai causando um congelamento emocional e aquela criança vai se sentir incapaz. Então ela vai ser um adulto que se julga incapaz. Profissionalmente, nos seus relacionamentos, ela vai ser um adulto que sempre se olha e diz: mas será que tá certo? Será que tá bom isso que eu tô fazendo? Vai se cobrar o tempo todo, porque vai carregar essa incapacidade. E muitas vezes vai carregar até o padrão negativo, doentio, do não merecimento. E aí vai se auto-sabotar, vai entrar num processo de auto-sabotagem muito grande. Nesse mesmo viés, mas no contraponto, tem aqueles pais, aqueles cuidadores que super protegem as crianças. Quando um pai, uma mãe, um cuidador super protege, está passando a mensagem para ela que ela também não está passando essa mensagem da incapacidade, né? E aquela criança também vai crescer insegura, vai crescer incapaz, vai crescer achando que ela não tem potencial, que ela não sabe fazer as coisas. Então, vocês percebam que são coisas corriqueiras. Não é necessariamente, às vezes, um abuso grave, um abuso sexual, um abuso, uma tortura, uma crueldade. Às vezes são pequenas coisas que vão acontecendo na infância, em especial do 0 aos 7 anos, quando a criança está formando a personalidade dela e ela não tem capacidade de raciocinar e elaborar, né, o que está chegando. Então, ela vai carregar isso com ela, né? A gente fala também, né, Kelly, que ocorre esse congelamento, fixação do adulto nessa fase infantil, quando ela passa, às vezes, sim, por uma questão muito grave. Por exemplo, uma família que tem problema com drogadição ou uma família que tem violência doméstica. Então, uma criança que vê o pai agredindo a mãe, aquilo para ela causa um medo tão grande. Primeiramente, ela sente um medo, porque é uma violência fortíssima. Num segundo momento, ela se sente impotente, porque ela queria proteger aquela mãe, ela queria até passar aquilo no lugar daquela mãe, mas ela não pode, né? E isso gera na criança um sentimento de insegurança muito grande. E existe ainda uma outra questão que é mais grave ainda. Como a criança não consegue elaborar, quando ela vê um pai agredindo uma mãe, ela se sente culpada. Ela tem um fardo, né? Ela acha que a culpa é dela. Mesmo que sejam brigas, né, do casal na frente dos filhos, brigas corriqueiras, que não haja agressão física, que é o extremo, aquela criança, ela começa a se sentir culpada, ela não consegue elaborar que o problema está sendo dos adultos, que tem dois adultos ali, né, que estão tendo uma discussão sobre o mundo dos adultos, ela não consegue fazer essa racionalização e fazer essa elaboração. Então, ela começa a se sentir culpada.
Ela acha que a culpa é dela e que ela é um fardo. Essa criança, ela cresce, né, intelectualmente, biologicamente, e se torna um adulto que vai ter um padrão doentio de culpa imenso. Tudo Uhum. que acontecer à volta dela, ela vai se sentir culpada. Por exemplo, ela tem um parceiro ou uma parceira, e esse parceiro está ali naquele momento, às vezes com um problema de trabalho, não dividiu ainda com ela, que é um problema de trabalho, está ali nervoso, irritado. A primeira coisa que essa pessoa adulta pensa é: o que eu fiz de errado para ele? Porque ela se Uhum. sente culpada. E aí ela começa a ficar tensa, pisar em ovos, andar em torno daquele companheiro, daquela companheira, até que ela pode verbalizar e perguntar, né? Por exemplo, o motivo da irritação, do nervoso, e às vezes aquela pessoa está tentando resolver, encontrar uma solução. E ela não pode falar naquele momento. E aí aquela pessoa se sente mais culpada, né? E fala, poxa, eu fiz alguma coisa. E ela começa. Então, e isso acontece dentro dos relacionamentos, né? Homem, mulher, ou homoafetivos, não importa. Isso ocorre nos relacionamentos, dentro do trabalho. Às vezes o chefe dá lá um grito, tá nervoso, ninguém entende por que aquela pessoa já pensa, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Sim. Então, Fazendo um parênteses em tudo isso, Tati, para eu não perder algumas coisas que eu queria falar do que você falou, que aí a gente vai indo nos assuntos, aí depois eu esqueço. Lembrando sempre, né, para todo mundo que essa questão de como a gente trata as crianças, que a Tati está falando, é mega hiper importante. E para você passar isso para uma criança, o ideal é que você trate a sua criança interior primeiro, né? Então a gente começa a entender como tratar uma criança, como melhorar essas relações com as crianças através da sua própria criança interior. Porque senão você fica repetindo os padrões, né? Como eu fui criada assim, então eu faço igual. E eu vou repetindo aquele padrão enquanto eu não curo. Então a gente primeiro precisa se curar, curar a própria criança interior, para conseguir fazer essas transmutações para a criança de fora, né? Que são nossos filhos, sobrinhos e etc. E essa questão do feminino que você comentou é muito forte, né? Porque assim, a mulher ela não é ensinada a ser líder. Né? Quando a gente nasce, a gente já tem um papel muito bem definido, que é ser uma boa esposa, né? Ser uma boa dona de casa. Então a gente é ensinada a como ser uma boa mulher para um bom homem, né? Falando na maneira hétero mesmo, porque a gente é ensinada dessa forma. Então a gente é ensinada a ser uma boa esposa para um bom marido. Né? Para você arrumar um bom marido, você precisa saber cozinhar, sei lá, você precisa ser bonita, você precisa estar arrumada, você precisa ser dócil, né? Gentil e etc, meiga. Então a gente vai sendo moldada para ser algo, um papel, não para você ser você. Então, nesse processo, a gente não é ensinado a ser líder. O homem é automático a ser líder, né? Automaticamente, ele já é ensinado a ser uma pessoa para ser um chefe de empresa, né? Para ter uma boa profissão e vai por aí. Então, vem muito dessa criança interior, essa questão do lugar de fala, da mulher conseguir falar. Isso vem muito da criança interior ferida que entendeu que o único papel dela era ser uma boa esposa para quem quer que seja. Né? Já começa por aí. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa olhar para a nossa criança interior, saber trabalhar essa criança para conseguir passar isso para as crianças que estão ao nosso redor. Né? E uma maneira assim que eu vejo da gente a primeiro aceitar, né? Que essa criança interior existe, que essa criança interior está ferida, porque às vezes a gente nem aceita isso. A gente tem mania de fazer birra, né? Então, o adulto birrento vem da criança interior. E a birra é o quê? Ah, escutei um não do chefe, o exemplo que a Tati deu, eu já fico brava. Ou um relacionamento amoroso, onde eu tenho muitos ciúmes. Me sinto sempre rejeitada, né? Vem da criança interior ferida que provavelmente também foi rejeitada. Então eu vou colocar isso nas relações, né? No relacionamento amoroso, no relacionamento com social, com a minha família. Então eu fui rejeitada
eu vou passar a mesma informação, né, na fase adulta e eu vou sempre estar na birra. Então, eu sempre falo que uma coisa que os próprios guias me falaram, assim, uma forma de trabalhar com essa criança interior é conversar com ela, né? Então, sei lá, um exemplo que é mais fácil de entender. Eu estou num relacionamento amoroso e eu tô com muitos ciúmes, eu tô com muita raiva, e é assim, eu não tô falando de ciúmes quando a pessoa é abusiva, tá? Eu tô falando de ciúmes quando é coisa nossa, né? Então, eu tô lá com muitos ciúmes, o que eu posso fazer é conversar com a minha criança interior. Olha, tá tudo bem, eu tô com você, você não precisa fazer birra nesse momento, nós não precisamos colocar para fora essa rejeição. Então, os guias mesmo da Umbanda começaram a me orientar a conversar com a criança interior. Isso serviu para mim, isso serviu para as pessoas que eu atendo, né? De conversa mesmo. Você pode até visualizar uma criança, porque isso auxilia, né, Tati, no processo. Tudo que a gente visualiza se torna mais forte, né? Porque a gente materializa. Então, conversar com a criança interior é muito importante. Eu tô com você, eu te amo, eu sou grata por você, eu te perdoo, eu me perdoo. Pegar na mão dessa criança mesmo. Imagina que você está pegando na mão de uma criança e conversando com a sua própria criança e falando, não é hora de fazer birra. Então, outra coisa, a sexualidade também, né? Porque a criança nossa, tem muita ferida da sexualidade. Por quê? Primeiro, porque algumas pessoas passaram por abuso e outras foram boicotadas, né? Então, a criança, ela é muito agitada, ela fala muito, ela se mexe, ela grita, ela é muito agitada. E o que a gente faz geralmente, né, Tati? Fica quieta, fala baixo, senta. Nossa, mas fala muito, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. O que a gente está fazendo? Sentando em cima da energia sexual daquela criança. A energia sexual existe em criança também. Não é para o sexo, mas é a vitalidade e o estímulo daquela criança. Então, quando a gente faz isso, a gente senta em cima dessa energia sexual e deixa esse adulto reprimido. Então, quando ele é adulto, ele ainda está com a informação de fica quieto, não fala, fala baixo, se comporta, principalmente as mulheres. Então, a gente senta em cima dessa vitalidade e essa criança não consegue ser um adulto sexualmente positivado. Isso vai interferir não só no sexo, obviamente, mas vai interferir também nas relações amorosas, nesse empoderamento, né, de quem você é. Então, a gente precisa resgatar lá atrás, quando essa criança foi boicotada, né, para a gente poder trazer esse potencial de novo. E dentro da Umbanda, a gente precisa se lembrar dessa criança. E os herês estão aí para isso, né? Eles trazem esse lúdico também da criança. O herê, assim, ao meu ver, né? Sempre quando eu trabalho com os herês, eles me mostram muito essa questão de felicidade pelos olhos de uma criança. E o que é felicidade pelos olhos de uma criança? A criança, ela não está preocupada com amanhã, ela está no presente. Ela sempre está no presente. Quando ela está chupando o pirulito, ela está chupando o pirulito, né? Quando ela está brincando, ela está brincando. Ela está, A gente não. está chorando, ela está frustrada e ela está chorando. Exatamente. Muitas vezes o adulto olha para a criança e fala, engole esse choro. Aqui não é lugar de chorar. E eu já ouvi, inclusive, para menino, nos dias de hoje, virar e falar, fica quieto que menino não chora. Tá virando viadinho? Nossa. É o cúmulo do absurdo, mas ainda existe isso. Então, a gente precisa cuidar disso. Aproveitando o seu gancho, Kelly, eu vejo também os herês, quando eles vêm, né, em terra, e eles trabalham, eles não vão sentar com a pessoa adulta ali na frente, vai falar, olha, tio, olha, tia, tô vendo que a sua criança interior está ferida, então a gente precisa trabalhar isso. Não é assim que acontece. O que a criança, o herê faz? Eles começam a colocar o adulto num processo de brincadeira. Então, ele vai distraindo aquele adulto, ele vai deixando com que o adulto deixe as preocupações dele um pouco de lado e seja espontâneo. Porque uma das coisas que a gente perde quando a gente tem a criança interior muito e a gente não olha para isso é a espontaneidade. Porque a gente critica, então, uma outra forma de começar esse processo de cura é parar de se criticar o tempo todo. Claro que a gente tem que olhar se aquilo
está fazendo está legal, se a gente pode melhorar, se a gente pode aprimorar. Mas não criticar para se colocar para baixo, para pisar naquela autoestima que já está lá no chão, né? Então a gente não, muitas vezes a gente não se permite ser espontâneo, porque a gente pensa, o que que vão pensar de mim? Mas e se eu falar isso? E vão achar o que de mim? Vão me julgar? Então, a gente continua matando aquela criança que a gente foi, a gente continua ferindo. E o erê, quando ele chega, ele é pura espontaneidade. E ele começa a trazer a nossa espontaneidade. E os adultos começam a brincar com aqueles erês, começa a beber aquele guaraná, aquela aguinha, aquele suquinho todo melado, todo cheio de bala. E eles começam a rir, né? Nós adultos começamos a rir e a vergonha vai embora e a espontaneidade volta. E aquela mania que a gente tem de se criticar e de se maltratar e de se jogar para baixo acaba. Quantas vezes a gente vê, né, um adulto ali brincando com um erê sem se preocupar com o outro que está em volta e o que os outros vão dizer. Então, isso é muito curativo, porque é um momento que o adulto se permite, né? Se permite ser espontâneo sem ter medo de julgamento. Queria que vocês entendessem que não é propriamente a brincadeira em si, é que o erê brinca. Então, ele é a forma que ele faz nós sermos espontâneos, né? E trazer Exato. nossa criança, a criança que mora em nós e que a gente reprime tanto, já foi tão reprimida, a gente continua reprimindo. Já foi tão rejeitada, a gente continua rejeitando. É a forma que a gente tem, que eles têm, né? De trazer essa criança e dar essa liberdade, essa felicidade que você falou, né, Kelly? Do momento presente, do agora, de deixar para trás os olhares, né? Então, Ô, Tati, só contando uma coisa rapidinho. É tanta coisa para falar, né? Que a gente fica no. Mas só contando uma coisa que eu lembrei, você falando disso, né? Da felicidade dos erês, desse lúdico mesmo que eles trazem, né? Eles trazem as informações de forma muito lúdicas e no sentido de eu não tô nem aí para o que você está pensando de mim, né? Eles não se importam com isso. E uma vez a minha erê, ela veio no terreiro, né? No outro terreiro que eu estava à frente da casa, e a gente estava fazendo uma gira de erê e ela falando um monte de coisa. E aí ela pegou e falou assim, olha, como que ela falou? Deixa eu lembrar certinho. Mas foi tipo, ela pegou e usou um exemplo do pum, né? Uma coisa que dentro do terreiro você nunca vai falar, né? Tipo, pum dos outros, né? E ela pegou e falou assim, vocês gostam de ficar falando mal do cheiro do pum dos outros? Porque vocês não cheiram o seu próprio pum, por isso que vocês são assim. Então, tipo, primeiro que ela, no português, claro, cagou para o que iam pensar, se ela tava falando de pum, se não tava, né? Que é uma coisa que a gente fica reprimindo, tem que falar bonitinho, tem que falar certinho, né? Tem que ser toda. E segundo, que ela passou um ensinamento a partir de uma forma mais leve, mais de felicidade, mais de piada, mas ela passou um ensinamento. Por quê? Porque a gente fica olhando o outro e não se olha, né? exatamente. E não só o erê, né, Kelly, trabalha a nossa criança interior, a cura da nossa criança interior. Quando um guia, qualquer outro, diz assim, meu filho, minha filha, o guia não vai virar, por exemplo, a preta velha, não vai falar, minha filha, sua criança interior está ferida. Ela não vai usar esse recurso de linguagem. Ela vai falar, filha, tá faltando amor aí dentro, né? Tá faltando amor por si mesma. Não te amaram quando você era pequena, mas você pode se amar hoje, né? Comece estudando, se olhe no espelho, se elogie, goste daquilo que você está vendo, né? A pombagira já vai ser mais empoderada, né? E já vai, né, trazer essa fala de uma outra maneira, né? Dizendo, olha, você é linda, se empodere, você é uma mulher maravilhosa. Comece a dizer essas frases afirmativas para você todos os dias. Então, assim, a gente vê nessas falas de todos os guias que eles estão curando a criança interior. Porque a cura da nossa criança interior, ela passa pelo autocuidado. Ela passa pelo amor próprio.
primeiro o amor próprio, porque tem que curar o ego. E depois vai para o auto-amor, né? Ou o amor de si, que é o todo, né? Que é todo esse agregado, né, humano que nós somos. Então, a gente pode curar a nossa criança, a gente deve. Como a gente faz? Primeiro, a gente tem que fazer um mergulho interno, né, Kelly? Ir através do autoconhecimento e compreender por que é que você é tão carente, por que é que você atrai homens ou mulheres carentes para a sua vida, por que é que muitas vezes você coloca ali no lugar do teu homem ou da tua mulher a figura do teu pai ou da tua mãe. E às vezes a gente, mas como que eu percebo? Às vezes a gente vira e fala assim, nossa, acabei casando, ou acabei namorando, ou estou hoje com uma pessoa igualzinha meu pai. Ou estou hoje com uma pessoa igualzinha minha mãe. Ó, o seu inconsciente já está te dando uma dica, né? Eu costumo dizer que destino, que a força mais poderosa que existe é o nosso inconsciente. Ele sempre vai nos levar de encontro àquilo que a gente precisa curar em nós, né? Então, ele dá dica e a gente pega e fala, opa, por que igual ao meu pai? Né? Então a gente vai olhar, porque tá querendo um pai ali naquele momento. Aonde falhou ali com aquele pai ou com aquela mãe que você precisa da figura deles no relacionamento, né? E lembrando que a criança não faz sexo, né, Tati? Então, quando a gente está com a criança interior no relacionamento, a gente não consegue se empoderar muitas vezes como mulher ou como homem, porque a criança ela não faz sexo. Então você tem que tirar a criança interior do sexo, que tirar a criança interior do relacionamento, porque a criança não faz sexo. Então, se você coloca essa criança no meio disso, que não é para ela estar, ela vai vir de maneira negativa, nessa birra, nessa carência, nessa falta de atenção, porque você está colocando a criança num lugar que não é para ela estar. Ela não é para estar no meio da sua sexualidade. Eu sempre falo para algumas mulheres que eu sinto que tem muito essa questão de trazer muito a criança interior para fora o tempo todo nas relações sexuais, né? E eu sempre lembro nesse sentido, a criança interior não faz sexo, criança não faz sexo. Você tem que tirar a criança nesse processo e colocar a mulher. A mulher vai te trazer o sexo, a mulher vai te trazer o empoderamento, né? A mulher vai te trazer a sensualidade. Não é a criança. Então a gente tem que saber colocar a criança no seu lugar também, né? Quando a criança começa esse movimento, a criança interior começa esse movimento, a gente até precisa olhar se não houve um abuso. E não há, muitas vezes, para a criança que sofre um abuso sexual, muitas vezes ela apaga aquilo da memória dela para conseguir sobreviver. E ela vai se lembrar na vida adulta por alguma questão ou não vai se lembrar. E às vezes isso é um indicativo que houve um abuso. E o abuso não é apenas a penetração, né? Hoje nós temos um leque muito grande no nosso Código Penal do que é o abuso sexual, né? Então, um toque, uma carícia maliciosa. E a criança, às vezes, a criança ela não consegue elaborar, como eu disse. Para ela, aquilo pode ser uma forma de amor. Ela não entende que é errado, ela não entende que ela não pode ser tocada por um adulto. Né? Então, ela vai acreditar que aquilo é forma de amor e que está certo. E quando ela descobre lá na frente, quando ela se lembra, ou quando em algum momento isso vem à tona, ela vai ter uma explosão de raiva e pode adoecer psiquicamente de uma maneira muito grave. Então, isso precisa ser olhado com muito cuidado, com muita atenção. As nossas crianças vão ser os adultos que nós somos hoje. Então, se a gente quer uma sociedade menos violenta, uma sociedade menos racista, uma sociedade menos machista, uma sociedade menos qualquer coisa fóbica, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Então, a gente cuida da nossa criança interior, a gente cuida dos nossos pequenos, realmente, né? E a gente precisa lembrar uma coisa que a gente está falando, né, tudo aqui que vem da fase infantil. Então, às vezes, também acontece na fase adulta, você toma consciência disso, e aí você diz, então a culpa é dos meus pais.
Isso, pessoal, não é legal, sabe? Porque quando a gente faz isso, a gente está mais uma vez terceirizando. Agora nós somos adultos. Quando a gente é criança, a gente não consegue elaborar. Quando a gente é adulto, a gente consegue. Então a gente precisa trazer a responsabilidade das nossas vidas para as nossas mãos. A gente precisa falar, não, ok, eles fizeram, se foi certo, se foi errado, se deram o que tinha, se deram o melhor, não importa. Isso também faz parte do meu passado, faz parte da minha história. Então eu vou tomar isso em minhas mãos. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, mas vou romper com esse ciclo vicioso, não vou mais reproduzir, vou me curar para não reproduzir. E aí você cura a sua criança interior e se atenta para não repetir esse padrão com as crianças, os filhos, os sobrinhos, ou se você é um cuidador, né, um professor de criança, você tem essa oportunidade. Então, é importante essa autorresponsabilidade, porque senão a gente vai desenvolver um outro padrão doentio, que é o padrão do vitimismo. E quando a gente tem o padrão do vitimismo, a vida da gente estagna de vez, porque a gente nunca vai se sentir responsável por nada, então a culpa é sempre dos outros. Então, se o relacionamento não deu certo, a culpa foi só do outro. Se perdeu o emprego, a culpa foi do chefe. Se ficou sem dinheiro, a culpa é da economia, e por aí vai, né? Então, a gente precisa olhar para isso também, não é, Kelly? Sim, lembrando também, né, para as pessoas que às vezes a gente entra nos processos de autocura, de cura com a espiritualidade, de cura com terapias, e a gente começa a se cobrar também de estar feliz e pleno o tempo inteiro. Então, então se eu sinto tristeza, é tudo a criança interior. Se eu não tô bem, é porque eu tô muito doente e preciso me curar. A gente tem que entender que alguns sentimentos, eles fazem parte do ser humano. Então, você ter momentos onde você fique triste e você fique com raiva ou qualquer sentimento negativo faz parte do ser humano. Não se cobre ao ponto de você querer ter uma plenitude diária para sempre. Algumas coisas acontecem na nossa vida que ocasionam essa tristeza. E tá tudo bem, você tem que se acolher, se perdoar, entender que esses sentimentos negativos que são as sombras, né? Também fazem parte. Acolher as sombras, não precisa fingir que elas não estão lá. Esse negócio da gente fingir que a gente não precisa mais das sombras e agora é só gratiluz e vou ficar 100%, isso é uma ilusão imensa. Então, olha, veja bem, existe uma diferença muito grande entre ser depressivo e ser triste todos os dias e ter momentos de tristeza. Se você está triste todos os dias, você está no estado depressivo. Mas se você tem momentos de tristeza, de raiva, de angústia e de ódio também, isso faz parte do ser humano. A gente só tem que aprender a acolher. Então, acolher mesmo, até essa criança interior que está ferida. Ah, tô com muita raiva de coisa boba. Chora, coloca para fora, grita, extravasa, para você não precisar colocar isso para fora de maneira negativa, que seria o quê? Descontar em alguém, né? Começar a destratar as pessoas. Então, isso é colocar para fora de maneira negativa. Agora, se eu sei trabalhar isso e eu choro e grito e extravaso e coloco para fora, é a melhor forma de eu trabalhar. Então, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que sentimentos negativos fazem parte do ser humano. Como a gente trabalha esses sentimentos é que vai fazer toda a diferença. Porque senão, Tati, eu percebo que a galera começa a pegar chicote, né, na mão. E aí fica, eu não sei, eu não presto. Ou, sei lá, eu não sou capaz de ser feliz, eu não consigo me curar. Eu vejo todo mundo feliz e eu não sou feliz porque as pessoas têm a ilusão do Instagram, né? Tá todo mundo bonito, feliz, né, no Insta. E aí as pessoas têm muito essa visão, né, de ilusão e começa a pegar chicote na mão e isso atrapalha o processo. A gente tem que aprender a se acolher. Acolhe essa criança interior também, né? Está relacionado às feridas da infância, né? Tem feridas e a gente pode congelar emocionalmente no minuto passado. Pode, de repente, estar um ladrão na minha casa, eu tomar um susto imenso e congelar naquela situação emocionalmente, né? Assim como a gente está vivendo uma coisa que ninguém esperava, ninguém aqui nunca passou por uma pandemia, então
todos nós estamos tendo dias bons, dias ruins, né? E isso eu acredito que talvez seja errado aquele que está todo dia feliz no meio dessa pandemia, com tanta gente morrendo, né? Com tanto problema social e econômico acontecendo, com tanto racismo acontecendo, já sempre aconteceu, mas agora está latente, está aflorado, parece que as sombras das pessoas estão vindo à tona e elas não estão nem aí, estão se lixando se vai aparecer ou se não vai aparecer. Sempre aconteceu, a diferença é que agora a gente está vendo, né? Tá sendo filmado só a diferença, né? Temos mais informação hoje. Então, nós não vamos ter. Que bolha que você vive, está no país da Alice, né? Está lá, Alice, no País das Maravilhas. Se você não tiver um dia, você vai acordar e vai ficar triste, vai chorar e vai sentir tudo, sentir medo, né? O sentimento negativo que vier. Isso faz parte da construção do nosso psiquismo, né? Até da gente ter recursos para trabalhar tudo isso que a gente sente. E isso não vai estar ligado à nossa criança interior. A nossa criança, quando a gente era criança, nenhum de nós passou por uma pandemia. Nós não vivemos um isolamento. As nossas crianças de hoje, os meus filhos e os filhos de vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento que eles estão vivendo. Porque eles não vão se lembrar lá na frente da história como nós vamos. Eles vão se lembrar através, muitas vezes, de feridas emocionais. Da falta do convívio social, que eles muitas vezes não conseguem elaborar, porque por mais que a gente explique, né? Eles estão em casa, os pais muitas vezes também estão em casa, ou quando está saindo para trabalhar, sai com medo, quando volta, muitas vezes cansado, tenso, nervoso e desconta naquela criança. E a criança que já passou o dia todo trancada não entende menos ainda o que está acontecendo. Então a gente está vendo um aumento da violência doméstica, que é contra a mulher, bem contra as crianças, de forma aviltante, né? De estar crescendo. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente está vivendo, por conta desse adoecimento, né, que nós temos social, e essas crianças vão ser esses adultos daqui 20, daqui 30 anos, né? Outros daqui 15 anos, e vão carregar essas feridas. Nós não temos, na nossa criança interior, nós não temos esse registro, eles vão ter. Então, a gente ver como a gente vai deixar esse registro nessas crianças, né? Exato. E Tati, falando nessa questão de racismo, né? Deixa eu só ver que horas são aqui pra gente. Aí. Nossa, vai acabar em 2 minutos. Falando nessa questão de racismo, rapidinho, a gente tem que entender que a função é nossa. Você, como adulto, você precisa orientar as crianças. É a sua função. Se você identificar que ainda existe isso dentro de você, no seu padrão, se cura para que você possa orientar as crianças, né? Não adianta você só querer orientar porque a gente entra na hipocrisia. Então, bora lá se curar do próprio racismo, porque todo mundo já teve alguma fala racista, sim. Então, se cura primeiro da sua fala racista, olhe, identifique, para que a gente consiga ter uma fala verdadeira para conseguir auxiliar essas crianças e a gente trazer um padrão diferente, né? Porque eu acho que já deu, tudo isso que está acontecendo está mostrando muito nitidamente coisas que já estavam aí, né? Como a gente estava falando, só está sendo filmado. Então, vamos olhar para dentro, para nossa criança interior. O que você aprendeu sobre o racismo? Você zoava as crianças na escola, o cabelo duro, o pé rachado e por aí vai? Isso é uma forma de racismo. Então, olha para você, como que foi a sua criança interior? Porque a gente aprende com adulto. Quando a gente zoa o cabelo de alguém, ou o pé, ou a raça, qualquer coisa, isso vem de alguma fala adulta. Vamos identificar isso dentro da gente para a gente conseguir passar algo melhor para essas crianças. Já vai acabar. A gente não conseguiu responder a galera. A gente marca outra live só para responder pergunta. Gratidão a todos.
Então, Eu agradeço imensamente a sua presença, gratidão pelos seus conhecimentos. Vai acabar em segundos. Gratidão pelos seus conhecimentos, gratidão por toda a partilha que você fez com a gente. Pode dar as considerações finais, gratidão a todo mundo. A gente faz outra live para responder as perguntas. Pode falar, Tati. muito axé a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a troca toda que nós tivemos. E vamos nos curar, vamos buscar nos amar mais. O amor é a ferramenta mais